Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia e dessa vez uma edição mais do que especial. A gente está aqui falando da nossa parceria com o Congresso da SONAF, um grande evento aí que está para acontecer em novembro, e hoje a gente está com dois convidados especiais. Hoje eu estou sem o Rafael Krasicalait aqui, meu grande companheiro, mas estou muito bem acompanhado, conhecendo duas pessoas excepcionais aqui, muito experientes no assunto, e estou aqui literalmente para aprender sobre esportes paralímpicos. Então, primeiro eu vou começar aqui com as damas. Amanda, diretamente do Rio de Janeiro. Amanda, seja muito bem-vinda e, por favor, já se apresente. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Amanda Lima, sou fisioterapeuta. Trabalhei bastante tempo com esporte paralímpico. Hoje eu eu sou fisioterapeuta do Comitê Olímpico Brasileiro, trabalho no Centro de Treinamento do Time Brasil e estou aqui para a gente bater um papo sobre essa área apaixonante do esporte de alto rendimento, que é o esporte paralímpico, o paradesporto. Boa noite, todo mundo. Muito bom. E também com o grande Marquinhos, que já era muito fã dele sem saber quem que era ele, porque o Renato Soares fala tanto desse cara. E seja muito bem-vindo, Marquinhos. Eu agradeço, um prazer e satisfação, principalmente por estar com a Amanda aí, uma sapiência, né? Eu sou o Marco Antônio, mas todo mundo conhece como Marquinhos, eu sou fisioterapeuta há 33 anos, também sou professor de educação física e trabalho nessa área do esporte paralímpico, né, atuando como fisioterapeuta, colaborador do Comitê Paralímpico, e também há 24 anos eu sou classificador funcional de basquetebol em cadeira de rodas, assim como a Amanda falou que depois ela vai falar mais do futebol, né? Então, que é uma área importante como atuação da fisioterapia. Muitos classificadores em nível mundial são fisioterapeutas, né? Então, prazer em estar com vocês e a gente está mais para despertar a curiosidade, né, Amanda, do que para matar a curiosidade, né? Porque é muita coisa, é um universo, é um contexto completamente diferente, né? E a gente vai discutindo isso ao longo do nosso bate-papo aí. Bom, muito bom. Estou muito empolgado com esse episódio, vai ser uma conversa muito interessante. Eu literalmente vou aprender bastante só na conversa de bastidor antes. Já descobri um outro mundo aqui, isso é muito legal, né? Muito empolgante. E lembrando que o Fisiortopedia vai estar no Congresso da SONAF, né? Vai ter uma aula minha sobre lesões na dança especificamente, e do Rafael Krasicalait falando um pouquinho de controle motor e prescrição de exercícios no esporte. Então, a gente vai estar muito ativo lá e por isso que a gente está aqui ajudando o Congresso para divulgar mais ainda e chamar todo mundo para estar com a gente lá, certo? Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para a Amanda, primeiramente, falar como que ela chegou nos esportes paralímpicos. Então, pode falar um pouquinho da sua formação e depois como que você chegou nesses esportes paralímpicos. Então, por favor, Amanda. Então vamos lá, né? Porque eu não sei nem me apresentar, no caso. Falar de você mesma é sempre mais difícil. É muito difícil, é difícil pra caramba. Vamos lá. A minha história com o esporte paralímpico, com o paradesporto, ela começou no estágio. Então, de 2002, não 12, 2002 a 2004, eu fui estagiária no Clube de Regatas do Flamengo. E eu fiquei responsável entre outras coisas, né? Eu acabei caindo para a área do esporte paralímpico do Flamengo e acompanhava a equipe de natação adaptada do Flamengo. Então, minha primeira experiência com paradesporto foi 2002, final de 2002, num Campeonato Brasileiro de Natação, né, paralímpica. Então, já lá dentro do Flamengo, eu já ficava mais dedicada e sempre foi uma paixão. O paradesporto sempre foi uma paixão, uma coisa que despertou a minha fome por conhecimento, desperta
a sua vontade. Só, eu acho que sim, o paradesporto ele só desperta coisas boas com a gente, né? Na gente. Ele faz os nossos horizontes se abrirem tanto no lado humano quanto no lado do conhecimento, porque a gente precisa lidar com diversos tipos de deficiência. Então, a minha história com o esporte paralímpico, ela começou, eu estava na faculdade ainda. Quando eu me formei, eu me mudei para Pernambuco, por uma oportunidade de trabalho lá com atletas da Polícia Federal, enfim, e eu acabei sendo indicada para trabalhar com a equipe de atletismo de Pernambuco, né? A seleção o time de Pernambuco de atletismo paralímpico. E dali eu não saí mais. Em 2007, no jogo, eu tinha a oportunidade, eu morava em Pernambuco ainda, e eu tinha que escolher se eu viria para os Jogos Pan-Americanos ou para os Jogos Pan-Americanos. Eu não tinha disponibilidade de tempo para vir para o Rio e passar os dois. Eu tive que escolher. Então, eu escolhi vir para os Jogos Pan-Americanos em 2007. Fiquei no estádio, no Engenhão, com o atletismo, no Engenhão. Então, eu trabalhei nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Engenhão, e que, por acaso, o negócio se repetiu, porque em 2016 eu gerenciei a operação médica do Estádio Olímpico, do Engenhão, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, eu fiz os eventos testes olímpicos de atletismo e paralímpicos de atletismo no Engenhão, em 2016, e fiz os Jogos Pan-Americanos em 2007 também, no mesmo lugar. Isso se repetiu. E, ao longo do tempo, eu fui trabalhando com algumas modalidades. Eu trabalhei na URES, que é uma associação, uma sociedade de esporte para deficientes visuais, que é a sede aqui que fica aqui no Rio de Janeiro, a URES. Então, fui para alguns campeonatos com os atletas deficientes visuais. Então, eu acabei trabalhando com várias deficiências diferentes. E eu também trabalhei aqui com o futebol em cadeira de rodas, né, com o Power Soccer. Então, eu trabalhei também com a seleção brasileira de Power Soccer aqui no Brasil. Então, trabalhei com acho que com todos os tipos de deficiência. Já tive experiência no rugby também, junto com a Márcia Fernandes. Então, já trabalhei com todos os tipos de deficiência já, e o paradesporto é uma paixão, é uma coisa que me fez crescer muito na profissão. Muito bom, muito bom. Muito legal, Amanda. Marquinhos, fale também da sua experiência. Você veio de uma outra geração, né? E eu acho que isso é muito interessante. Ele acabou de falar que ele foi professor, supervisor do meu orientador. Então, para mim, isso é uma grande honra. E nessa parte, eu acho que é legal você falar também como você chegou, porque foram outros momentos com outras dificuldades, né? Então, Sim. como que você chegou nesses esportes paralímpicos? Eu não tive a mesma sorte que a Amanda, porque tanto na minha formação em educação física e em fisioterapia, eu não tive qualquer temática, qualquer conteúdo relacionado ao esporte paralímpico. E a Amanda, ou ao esporte adaptado, né? E a Amanda falou uma coisa interessante, né? Durante a minha formação como fisioterapeuta, por exemplo, quando nós abordávamos uma pessoa com deficiência, não importa qual tipo de deficiência, qual sequela, por qual etiologia, nós éramos, digamos assim, treinados a avaliar essa pessoa, esse paciente, e valorizar muito, investir muito nas suas incapacidades, nas suas sequelas, né? Que é uma coisa assim que eu acho que a gente precisa fazer na nossa avaliação, mas o que o esporte acaba entendendo? Numa pessoa com deficiência, me importa muito mais o que ela pode fazer do que o que ela não pode fazer. Então, isso é uma coisa fundamental, porque a gente acaba investindo um tempo no que pode dar certo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu atendia lá um paraplégico, uma lesão medular, T10, nível completo, né? Então, como é que era o atendimento? Ele chegava, muitas vezes, alguém empurrando a cadeira, né? Ele não vinha tocando, eu era um cara bom de tronco e braço,
aí eu fazia a transferência para o tablado, ele fazia a fisioterapia no tablado, quando ele terminava a física, ele ia para a cadeira e ia embora. Eu nunca fui treinado, por exemplo, a estabelecer intervenções em cadeira de rodas. O cara é um cadeirante. Então, isso o esporte acaba entendendo, né? Mas, assim, então, portanto, como fisioterapeuta, eu sempre trabalhei atendendo pessoas com deficiência, mas não necessariamente atletas. A partir de 94, 95, eu comecei a atender atletas, né, aqui no Centro de Reabilitação em Santos. Em 96, aí eu fiz um curso em Niterói, na Andef, o curso para classificador funcional de basquetebol em cadeira de rodas e atletismo. E, pelas circunstâncias, eu acabei enveredando mais para o basquete. E aí, em 2007, eu fiz a minha formação no Parapan, que a Amanda falou, pela IWBF. A IWBF, os classificadores da IWBF, você tem um status de classificador das Américas para atuar, ou continental, né? América, Europa, enfim, Ásia. Então, eu fiz a minha formação para atuar nas Américas em 2007. Em 2009, eu fiz a minha formação para poder atuar pela IWF em nível mundial. Foi uma formação em Vancouver. E desde 2011, eu também atuo como um fisioterapeuta colaborador do Comitê Paralímpico. E aí eu atuo como fisioterapeuta principalmente na modalidade de atletismo, né? Então, ao longo desses anos, a gente, como a Amanda bem citou, a gente aprendeu, é um crescimento pessoal e um crescimento profissional. E só um pouquinho, Amanda, e a gente acaba aprendendo também a desconstruir modelos conceituais durante a formação. Eu vou só citar um exemplo. Por exemplo, durante a minha formação como fisioterapeuta, eu vejo isso. Se a gente atende lá um adolescente, tem sequela de IPC e tem espasticidade, muitas vezes são propostas intervenções para normalizar o tônus, que é um termo que eu discuto, ou discordo, enfim. Quando você vai... Então, você pode criar um ambiente adequado, um decúbito adequado, intervenções adequadas para, de alguma forma, reduzir o impacto da espasticidade. Quando você vai para o esporte, é justamente o contrário. Então, você tem lá um cara que tem PC, espaço, que ele é corredor. O cenário esportivo, ele caracteriza um ambiente totalmente antagônico ao cenário clínico. Então, altas velocidades angulares, necessidade de coordenação intra e intermuscular, estresse físico, estresse emocional. Então, paradoxalmente, nós temos que intervir e atuar para que, diante de um aumento da espasticidade, esse atleta ele maximize a sua performance. Então, é um cenário completamente diferente e a gente, pelo menos eu, não aprendi isso na faculdade. Então, a gente, na prática, a gente acaba atendendo, né? Então, essa é um pouco da minha história, embora, como eu disse a você, eu não trabalho só com atletas paralímpicos ou com atletas com deficiência. Eu atuo em todos os campos assim do esporte, né? Atendo muito surfista, por exemplo, por ser aqui de Santos, né? Então, eu acho isso legal, né, colegas? Porque, assim, por exemplo, uma vez eu fui atender uma mulher que ela jogava golfe, ela jogava em alto nível. Eu nunca tinha atendido alguém do golfe, né? Ou que jogasse golfe. Então, eu fui aprender o que era o golfe, quais eram os aspectos epidemiológicos das lesões do golfe. E aí eu me reduzi a minha ignorância, e quando eu cheguei nessa paciente, eu perguntei como era o drive dela, como que ela fazia o swing. Então, naquele momento, para ela, eu era um profundo conhecedor do golfe. Eu não sabia nada. Eu só me subsidiei de informações mínimas para eu entender o contexto dela. Então, eu tenho a sorte de ter trabalhado e continuo trabalhando. Assim, eu não consigo aqui elencar todas as modalidades todos os atletas das várias modalidades, né, que eu atendi, enfim, das mais variadas e da mesma forma como a Amanda falou em relação ao atleta com deficiência, vários tipos de deficiência, várias sequelas, várias etiologias, né? Então isso é um aprendizado, é ato contínuo o nosso aprendizado, né? Sempre, né? Eu sou um pouco mais velho que vocês, me permitam, e a gente fala assim, quando a gente é velho, a gente entende que não dá para saber tudo, mas é importante sempre estar apto a aprender, né? Então, é uma força de expressão. Gente, é porque não tem vídeo em podcast. Porque vocês estão vendo a minha cara, eu pareço uma criança que eu vi no Marquinhos falando. E eu tô aqui, assim, ó, pulando. Nossa, então é Senhora!
Mas, por favor, Amanda, se você quiser Eu complementar, fica à levantei até a vontade. mão, porque eu me lembrei o seguinte, que a minha primeira... Desculpa. Não, meu primeiro contato com o paradesporto não foi nem na faculdade. Eu acabei de me lembrar que eu estava mexendo nos meus certificados. Em 1998, eu fui voluntária numa Caramba. Olimpíada da APAI. Olimpíada Regional da APAI, em 1998. Eu tinha, em 98, 16 anos. 16 para 17 anos. Então, assim, isso vem antes de eu entrar para a faculdade. O amor pelo paradesporto vem de antes de entrar para a faculdade. E você falou em tanta coisa, Marquinhos, que eu acho que eu nem tenho que ficar calado, não. Acho que a gente tem que interagir mais. Porque você falou 1 milhão de coisas aí e a gente acaba guardando para falar depois e a gente esquece. Eu esqueço o que falar. Mas, cara, é incrível, assim, realmente eu não consigo. É um monstro do paradesporto na minha frente. Eu fico até. Para com isso, sem mano. palavras para falar, real. É um negócio assim que é muita experiência e é uma coisa tão apaixonante. E é o que você falou, assim. Os esportes, eles vêm. O paradesporto ele vem gerando modalidades que elas vêm se complementando para serem totalmente inclusivas. É um negócio tão incrível que ele vem para ser totalmente inclusivo. Totalmente. Eu fiz o curso, eu sou classificadora internacional, né? A gente estava falando antes, e eu me perco no antes e depois, a gente estava falando antes, eu sou classificadora internacional no futebol de cadeira de rodas. Então, isso que você falou da gente, no esporte adaptado, você dá o valor para o que o atleta ele pode fazer, né? O potencial dele de fazer, potencial de entrega do que a deficiência, tão real isso. Né? O esporte adaptado ele está focado no que o atleta pode dar e não no que... E a minha experiência no esporte olímpico, naqueles milissegundos que você é menos do que o outro, né? Aqueles milésimos de segundo que o outro deu mais do que você. Não, cara. O esporte adaptado ele é sobre o máximo que você pode dar do teu corpo, apesar de qualquer deficiência que você tenha, sobre o que você dá além daquilo. E é isso que é encantador, é isso que é instigante, é isso que me faz pular na cadeira ouvindo o Marquinhos falar, porque é sobre isso. É sobre o quanto o teu corpo pode dar. Eu tenho uma história que eu tive um paratleta que depois foi para o rugby, mas quando eu estava, que eu falei da minha experiência quando eu era acadêmica, que eu estava com a equipe de natação do Flamengo, eu tive um atleta, o André, que ele era tetra, tinha uma lesão parcial de C3, né? Ele fez essa lesão, inclusive, puxa, que eu gostaria de falar aqui, que para as pessoas que ainda têm uma reticência, nem todo mundo nasce deficiente, viu? Aliás, a maioria não nasce deficiente. A deficiência pode acontecer alguma lesão na tua vida que te leve a algum tipo de deficiência, e o esporte ele vai te estimular a te dar o teu melhor. Essa história do meu atleta, a gente vai começar na seara das histórias. Esse atleta, ele, no dia da formatura dele, no curso de Direito, estava lá curtindo com os amigos, mergulhou na piscina, fez uma explosão de C3, fraturou C3. Fez uma lesão incompleta, né? Uma lesão parcial de C3. E ele era um tetra, mas não era que a gente chama de tetrão, né? Ele era um tetraplégico, que ele tinha tríceps, mas não tinha inervação de bíceps, mais, enfim. E quando você falou da espasticidade, Marquinhos, quando a espasticidade
ela te ajuda. Eu também não gosto disso, minimizar a espasticidade. Esse cara dirigia tetra, dirigindo, porque a espasticidade auxiliava com uma extensão de punho. E entrou essa espasticidade. O que ele fazia? Ele tinha uma adaptação no volante e ele conseguia dirigir um carro adaptado sendo tetraplégico. E muitas vezes, quando a gente pensa assim, em tetraplegia, você pensa numa pessoa totalmente incapacitada. E esse cara dirigia um carro adaptado para ele, porque a espasticidade, nesse caso, é uma espasticidade funcional. Então, a gente não tem que trabalhar, Marquinhos, para minimizar as espasticidades, a não ser que essa espasticidade esteja limitando a funcionalidade. Porque, às vezes, a espasticidade ela auxilia na funcionalidade. É uma espasticidade funcional e isso auxilia nas atividades de vida diária, né? Então, quando você falou assim, porque eu não concordo com minimizar as espasticidades, nem eu. Porque a espasticidade, muitas das vezes, auxilia na funcionalidade. E a gente trabalha o tempo todo no esporte, no esporte adaptado, com função. Então, o que te dá função te ajuda a ter independência, te ajuda a ter performance, te auxilia o tempo inteiro. E isso que você falou foi incrível, porque nunca me veio na cabeça, Marquinhos, essa fala, né? Você, não vamos minimizar a espasticidade. Mas, às vezes, a espasticidade significa funcionalidade, e isso é benéfico. Isso é bem legal, que a gente tem conversado muito, né? A gente fala que a gente é profissional da saúde, mas a gente vem de muita doença, né? E quando a gente conversa com o nosso paciente, no geral, né? A gente fala mais sobre a doença dele do que realmente essa parte que o Marquinhos falou sobre potencializar as capacidades e realmente os caminhos que podem direcionar. Isso eu acho uma fala muito interessante. Pode falar, Amanda. Uma fala mais interessante é que deficiência não é doença. Exatamente. É diferente. Né, Marquinhos? Fala aí, desenvolve aí, porque é importante. Assim, não é, por exemplo, eu faço parte do ambulatório de esporte adaptado da neuromuscular da Unifesp. Quando nós começamos lá, em 2003, 2004, era muito comum, quando os vários profissionais, uma equipe interprofissional, então imagina lá, chegava um atleta de basquetebol em cadeira de rodas, ele se posicionava na frente do colega físico, médico. Uma das primeiras perguntas é: qual é a sua doença, né? Então, vale lembrar, se a gente for à luz do CID, provavelmente todos nós tenhamos uma doença. Tem um amigo meu que ele fala que ele é casado com a mesma esposa há 30 anos, então ele tem monogamia compulsiva, né? Uma força de pressão. Mas, assim, é importante nesse cenário, como a Amanda falou, quando a gente trabalha com um atleta com deficiência, enfim, vale lembrar que assim, toda a deficiência pode ser físico-motora, visual, auditiva ou intelectual. Toda deficiência tem uma etiologia, que pode ser uma doença, por exemplo. Existem atletas que têm uma doença neuromuscular, mas na maioria das vezes não é. Foi uma amputação traumática, não por condições vasculares, foi um trauma raquimedular, um ferimento por arma de fogo, enfim, uma mielomeningocele, enfim, uma cegueira, por exemplo, congênita, né? Então, é importante a gente diferenciar o tipo de deficiência, a etiologia. Por quê? Por exemplo, se eu vou trabalhar uma equipe de basquete, eu tenho 2 paraplégicos, por exemplo, então, com a mesma sequela. Só que eles têm deficiência física. Um tem como etiologia, por exemplo, poliomielite, sequela de pólio. Esse cara, ele não tem alteração na sensibilidade, ele não tem alterações autonômicas, ele tem uma plegia, por exemplo, flácida. Eu não preciso me preocupar com úlceras por pressão, com infecções urinárias de repetição, porque ele não precisa usar sonda de alívio ou de demora. O cara que tem um trauma raquimedular, a gente precisa ter um outro tipo de abordagem, porque ele vai ter alterações autonômicas, não tem sensibilidade, regulação térmica. Isso, regulação térmica, por exemplo. A Amanda falou dos atletas com lesão medular alta, eles podem ter alteração de termorregulação, então eles não termorregulam, então a gente precisa controlar temperatura durante o treinamento, durante o jogo. Então é muito importante entender isso. E só pegando um gancho de que a Amanda falou também, uma coisa sensacional do esporte é porque, independentemente da sequela, esse cara pode ter uma alta performance. Então, a gente vê, por exemplo, na bocha, você vê o cara tetraplégico, sem nenhum movimento funcional apendicular, e ele vai jogar, por exemplo, numa classe BC3, ele vai jogar a bolinha numa calha, tem um calheiro com movimentos da cabeça.
E olha que sensacional, pode ser que, se nós pegarmos, por exemplo, o Zé, que é um atleta nosso, e colocarmos ele para jogar com talvez todos nós que estejamos aqui, pode ser que nenhum de nós ganhe dele, porque aí eu vou falar, Amanda não vai ganhar, eu não vou ganhar, o Fukuzar não vai ganhar, o Renato não vai ganhar, porque nós não somos atletas daquela modalidade. Então, isso é uma coisa muito interessante. E só para pegar um outro gancho, vale lembrar que a história recente, relativamente recente do esporte, o esporte começou no processo de reabilitação, lá na segunda metade do século passado. E uma coisa que hoje a gente sabe que é uma verdade absoluta é o quanto o esporte adaptado é vinculado ao processo de reabilitação, não necessariamente com fins competitivos, é talvez uma das melhores ferramentas para o processo de reabilitação. Porque muitas vezes a fisioterapia, as intervenções, elas são baseadas em objetivos que muitas vezes são aleatórios. E o esporte ele caracteriza um objetivo definido. Tem que fazer o gol, tem que nadar até lá, tem que correr, tem que saltar. E a gente tem várias evidências mostrando que quando você tem uma tarefa neuromotora onde o objetivo é definido, isso facilita a percepção da tarefa, e aí você falou, por exemplo, envolve o controle neuromuscular, a atenção e principalmente a motivação. Então, às vezes, o cara lá com deficiência vai fazer a fisioterapia, ele, enfim, por mais que a gente estabeleça, fica uma coisa meia vaga. Na hora que ele vai fazer o esporte, é completamente diferente. Então, é competitivo, né, Marquinhos? Isso, exatamente. A competição, a motivação é a competição, né, Marquinhos? Então, aquele cara que lá no processo de adaptação, ele é entendido como, um incapaz ou cheio de disfunções, cheio de sequelas, quando ele vai para o esporte, ele manifesta toda a sua excelência esportiva. Isso melhora a autoestima, isso melhora a relação intra e interpessoal. Então, se há, e por mais paradoxal que possa parecer, vale comentar aqui, a deficiência e as sequelas, elas não são impedimentos para a felicidade. Eu já tive a oportunidade de conduzir trabalhos avaliando qualidade de vida em pessoas com deficiência que faziam e que não faziam, é chover no molhado. Então, esses caras são motivados, né? Eles não, como a Amanda falou, às vezes o cara tem uma sequela de PC e nunca fez esporte, então ele é visto como um eterno paciente, tratamento medicamentoso, clínico, blá. Aí ele começa a jogar bocha, ele deixa de ser um paciente e passa a ser um atleta. Ele deixa de tratar, ele passa a treinar. Isso modifica completamente o cenário da pessoa, dos seus familiares e o nosso também, né? Porque a gente aprende com isso. Isso é uma ferramenta sensacional. Infelizmente, no nosso país, a maioria dos centros de reabilitação não incluem o esporte adaptado, não necessariamente competitivo, mas tem vários centros de reabilitação no mundo que o paciente, na condição de paciente, ele é obrigado, é um contrato terapêutico, ele é obrigado a escolher uma modalidade. Então, ele vai fazer físio, TO, fono, psico, e vai escolher uma modalidade de esporte adaptado. Nem que seja tocar a maca, como tem no centro da Suíça, os pacientes na maca, uma maca que tem uma roda grande, então ele fica em decúbito ventral e ele vai tocando a roda da maca na pista. É uma coisa sensacional, entendeu? Sensacional. E Marquinho, essa funcionalidade, essa competitividade, esse atleta ele viaja. E isso trabalha também as relações familiares. Porque quando um atleta, por exemplo, eu tenho tive atletas lá no Power Soccer com distrofia muscular de Duchenne. São distrofia muscular de Duchenne, esses atletas, eles via de regra, quando você pega a etiologia da doença e tal, são pessoas que têm uma expectativa de vida média muito baixa, né? Só que no esporte, eles se ultrapassam. Todos os que a gente tem na BFC, eles ultrapassam a expectativa de vida média da doença, né? E mais, a independência que isso gera. Porque esses atletas, né, quando você fala assim, pronto, sou uma pessoa com deficiência, você deixa de ser paciente, você passa a ser atleta, você começa a viajar, a competir, a viajar para competir, e quando você viaja para competir, via de regra, você não leva a sua família, que tá ali, você conquista uma independência, dependendo
da tua deficiência, da etiologia da tua deficiência, você consegue ter uma independência. Você viaja o mundo. O tetraplégico, o distrófico e tal, eles começam a descobrir um mundo de possibilidades. Eles começam a ter relações interpessoais que são independentes de cuidadores e de família, e isso, para o lado psicossocial, é sensacional. Eles começam a enxergar as potencialidades deles, as potências que eles têm, entende? E eles passam a se enxergar como seres funcionais, seres independentes e seres que contribuem com a sociedade. E isso, o esporte, como o Marquinhos falou, né, ele veio desde a guerra, com os soldados deficientes, né, que eram amputados, e aí você começou a expandir a coisa. Para você ver como essa socialização, essa funcionalização da deficiência, né? Não sei se eu posso falar assim, mas como isso faz, isso progride, isso gera um bem. Eu fui para um simpósio nacional de distrofia muscular e as pessoas lá, você via claramente, né? Você tinha que. E aí foram falar, eu fui para falar do Power Soccer, né? Do esporte para o distrófico. E tinha gente que me perguntava assim: isso é real? O meu filho pode mesmo jogar futebol? E, Marquinhos, você falou assim, da Boccia, no Power Soccer, o artilheiro da Copa Libertadores de 2018, ele tocava cadeira com queixo, um joystick no queixo, e ele tocava a cadeira só com um movimento de queixo, de cervical. Entendeu? Então, assim, para explicar, o Power Soccer é uma modalidade esportiva, que é o futebol em cadeira de rodas, onde os atletas eles participam dessa modalidade, eles jogam com uma cadeira que é uma gaiola, uma cadeira você precisa tocar uma cadeira elétrica, então é uma cadeira de rodas elétrica que vem com uma gaiola, como está com voz, né? Vou explicar. É uma gaiola em volta, a bola é de um tamanho mais 4, 5 vezes maior do que a bola normal, então a bola maior. E esses atletas, aquela cadeira elétrica, ela é adaptada para o teu nível de deficiência. Então, tinha atleta que era com a deficiência de talidomida, lembra? Na época ainda? Então, você também não tem diferença de idade, né? Porque eu tinha atletas de 50 e tantos anos jogando com atletas de 15, tá? Então, é totalmente inclusivo. E o Power Soccer ele surgiu para assumir esses atletas que, por exemplo, o rugby de cadeira de rodas e o rugby de cadeira de rodas, os atletas eles têm que ter um acometimento nos 4 membros, né? E o Power Soccer também acometimento em 4 membros, porém que você tem a necessidade de uma você não consegue tocar a cadeira, né? Você tem uma necessidade de uma cadeira elétrica. E essa cadeira elétrica é adaptada com uma gaiola em volta para você poder jogar. E existem jogadas adaptadas, existe uma Copa Libertadores, existe Campeonato Brasileiro, existem times, existe competição, existe viagem para jogar, existe toda uma interação social, e existe namoro também, que é uma preocupação que a gente que viaja fica ligado no negócio, porque existe namoro, existe interação social, existe tudo o que esse tipo de evento esportivo gera. E é uma coisa que a gente precisa ter na cabeça, né? De não gerar uma... Eu falo para todo mundo, quando eu pego ou um
um deficiente assim que se vê deficiente, por exemplo, num trauma raquimedular, numa sequela de PAF, numa coisa assim que a gente vê aquele primeiro impacto quando você se depara com a deficiência, que é muito difícil, você começa a mostrar o outro lado, porque o esporte, ele modifica isso. O esporte é eficiência. O esporte, ele busca tudo que a pessoa, o máximo que a pessoa pode dar, e isso estimula cada vez mais. É incrível. Desculpa aí, eu me alongo, porque eu sou tão apaixonada quanto o Marquinhos pelo tema, e o negócio, se deixar a gente falar 4h30, a gente fala. Eu acrescentaria, em tudo isso que a Amanda falou, muito bem falou, eu acrescento um outro ingrediente, que é o financeiro. Por exemplo, nós temos uma atleta de bocha, ela tem deficiência física, a etiologia é uma doença neuromuscular, né? Não lembro o nome exatamente, e ela é de uma família muito humilde, uma tetraplégica. Então, ela sempre exigiu cuidados que a família não tinha as melhores condições para oferecer, inclusive financeiro. E ela começou a jogar bocha, ela se desenvolveu na bocha, numa classe BC3, ela conseguiu bolsa, ela já foi uma das melhores ranqueadas, e o que ela ganha de bolsa é o que é o orçamento principal da família, né? Então, uma tetraplégica, enfim, que conquistou, não vou dizer independência, né? Enfim, mas tem vários atletas que conquistaram literalmente uma independência financeira, econômica, né? Então, hoje o esporte paralímpico, como a Amanda falou, de alto rendimento, muitos atletas têm assim salários, eles têm importantes, né? As várias bolsas, tem, por exemplo, lá em Tóquio, a maioria tem assessor de imprensa, enfim. Então, não é mais o coitadinho, não, entendeu? Então, é um outro cenário, isso foi importante. Muitos deles vivem do esporte. Né? Sem coitadismos, viu? Primeira vez que eu entrei... Olha, primeira vez não. Quando eu mudei para Pernambuco, que eu entrei no centro de treinamento do atletismo, veio um atleta, eu esqueci, me perdi o nome, porque já tem muito tempo isso. Ele veio assim, ele era um PC, aí ele era PC. Aí ele virou assim, é você que é a nova fisioterapeuta? Aí eu falei assim, sim, sou eu. Ele, bem-vinda, Leslândia, somos todos aqui, não sei o quê. E ele começou naquela vibe, aquilo não existe. As pessoas dizem, ai, olha só, que bonitinho, né? Coitadinho, ainda tá fazendo esporte. Gente, olha só, meu irmão, não, tá? Não. Esqueçam isso, que o esporte é eficiência, e não existe isso. Você vê e você não entende. Tem gente que não entende. Por exemplo, paralisia cerebral. Existem pessoas acometidas de paralisia cerebral que elas têm uma deficiência cognitiva, porque afeta uma área diferente, né? Mas eu tive um PC atleta que ele era pai de 2 filhos, dirigia um carro adaptado e tinha uma vida, viajava o mundo competindo e tem uma vida totalmente funcional. Então, a gente precisa desligar essa ideia, porque é isso que atrasa, inclusive, o esporte paralímpico. A ideia do coitadismo, a ideia do deficiente dependente, algumas vezes, e eu ouso dizer que a maioria absoluta não, algumas vezes existe uma deficiência mais dependente e tal, mas que a gente consegue, com o esporte, trabalhar todas as eficiências e deixar a pessoa cada vez menos dependente do familiar ou do cuidador, sim, com certeza. O esporte ele gera eficiência, o esporte gera independência, o esporte melhora a saúde mental da pessoa com deficiência. O esporte ele socializa, o esporte integra, o esporte gera renda, o esporte... conheço vários para-atletas que são arrimos de família, que com o esporte, não só com as bolsas, mas com patrocínio, com salário de clubes, eles gerenciam e sustentam a família. E como família, eu não digo só pai e mãe que estão cuidando deles, eu estou falando de esposa, de marido, de filhos. Filhos. Tá? Filhos.
tá bom? Então, a gente precisa mudar a cabeça, porque só falando sobre isso a gente consegue mudar a concepção sobre o assunto, Uhum, tá? A gente precisa parar de ter medo de falar. As deficiências existem, gente. Existe. uhum, Mas a forma com que o esporte faz para mudar a vida, para mudar esse contexto sociocultural, econômico, físico, tudo, é uma coisa incrível. E a gente precisa parar de ter medo de falar, porque os próprios atletas eles não têm medo de falar sobre isso. Se É verdade. você sentar. Eu fui zoada, já estou entrando em outra coisa. No uhum, Parapan, eu vim trabalhar no Parapan, e aí eu estava lá no staff do Parapan, né, com o time e tal. Eu estava fora do Rio de Janeiro, aí eu tinha o Felipe Zumba, você conhece o Felipe? Conheço. Corredor, né? Isso, é. Aí eu estava lá no Felipe, atendi o Felipe, e eu, bichinha, né? Eu não estava acostumada com deficiente visual. Eu estava acostumada com cadeirante, com deficiente físico. A minha experiência com deficiência visual era pouquíssima. Estava acostumada com deficiente visual. E fui para o Parapan, né? E aí é nessas pegadinhas que a gente cai. Você está acostumado a trabalhar com deficiência física. Você está lá carregando cadeira de roda para cima e para baixo, trabalhando com deficiente físico. Aí você vai para o deficiente visual. Terminei de trabalhar o Felipe e o Justino era o guia dele. Justino, se não me engano. É Justino. Justina. Justino, gente boníssima. É. Justino era o guia dele. Tava o Justino sentado e eu atendendo o Felipe. No final do meu atendimento, eu vou lá e ajudo ele a calçar o tênis. Eles começam a rir na minha cara. 2007. Eles começam a rir na minha cara. Aí eu, que foi? Aí o Felipe para mim falou assim, tudo bem, por mim. Eu sei calçar meu tênis desde que eu tinha 3 anos de idade. Mas se você quiser calçar meu tênis, tudo bem. Porque eu nem me incomodo que é menos trabalho para mim. Eu, toma. Vai. Olha só, eu estava acostumada com o tetraplégico que não conseguia calçar o tênis. E eu fui para o deficiente visual, eu fui calçar o tênis dele, tomei uma. Tudo bem. Se você der desde meus 3 anos de idade, eu calço meu tênis. Mas se você quiser calçar meu tênis, tudo bem. Aí eu, olha, é, toma ali. E também fica aí outra coisa. Trabalhar com paradesporto, não trabalhar com paradesporto. Se você está acostumado a trabalhar com deficiência intelectual, é uma coisa. Se está acostumado a trabalhar com deficiência física, é outra. Você está uhum, trabalhando com deficiência visual, é outra coisa. Não é? É um mundo. Se você trabalha com um atleta olímpico, você tem a preocupação que são várias modalidades, tem a diferença de modalidades. No paradesporto, você tem diferentes modalidades, você tem diferentes deficiências, uhum. né? Ou lesões, ou doenças, enfim. Cada esporte tem um monte. Como o Marquinhos falou, no basquete tem o amputado, aí você tem o lesado medular, aí você tem o que tem uma sequela de paralisia, enfim, você tem um monte, né? E aí você fica tomando essas zoeiras o tempo todo. O tempo Deixa eu todo. aproveitar essa parte, Amanda, e essa parte a fala legal, e eu queria aproveitar o Marquinhos. Marquinhos, dentro de toda essa fala da Amanda, é muito interessante de entender, assim, a gente como fisioterapeuta, ou qualquer pessoa que esteja lidando com esse atleta, né? Quais são as competências e como que a gente se prepara para isso, né? Porque ele sai totalmente fora do roteiro do que a gente aprenderia numa faculdade, num curso. Então, assim, quais são as principais competências que o fisioterapeuta precisa saber para lidar com essa população e como que a gente se prepara, se existem informações específicas, né? Vocês mesmos falaram que são treinados, fizeram algumas formações. Então, fala para mim um pouco mais detalhadamente dessa parte. Então, a gente, assim, quando até outro dia eu estava fazendo levantamento do número de cursos de pós-graduação nível lato sensu, em fisioesportiva, em ortopedia, poucos deles abordam o esporte adaptado, né? Ou o esporte paralímpico, né? Então, a gente tem uma carência na formação formal dos colegas que pretendem trabalhar nesse contexto. O Comitê Paralímpico Brasileiro, por exemplo, ele tem possibilitado cursos de capacitação. Nós tivemos um curso, já foram 2 cursos esse ano, foram cursos online, óbvio, né? Disponíveis, né? Enfim,
E foi bem interessante. Agora, grande parte dos colegas, como acho que a Amanda também, a gente acaba aprendendo na prática, mas na medida em que a gente vai aprendendo na prática, a gente vai também se cercando das evidências que podem suportar as nossas intervenções. Nós temos várias evidências científicas também, a gente trabalha também no esporte paralímpico com prática baseada em evidências, só que as evidências, elas têm, obviamente, as suas limitações, né? Mas aí, então, o que é importante, eu diria assim, contextualizando, entender qual é a filosofia do esporte paralímpico, né? O que pressupõe o esporte paralímpico, entender quais são as dimensões relacionadas às modalidades, as várias modalidades paralímpicas, entender em cada modalidade qual o tipo de deficiência, quais as principais sequelas e, obviamente, as características pessoais, né, do atleta. Porque a abordagem, veja, se a gente vai ser fisioterapeuta de uma equipe de basquete convencional, você tem as variações, as características de individualidade biológica que levam em consideração da antropometria, a posição que o cara joga, etc, etc. Mas todos têm, digamos assim, performances diferentes, mas, digamos assim, o mesmo potencial funcional. Não há nenhum tipo de sequela, não há nenhum tipo de impedimento. O que nós podemos fazer, por exemplo, no cenário do esporte olímpico, que a gente sabe, eu sou de uma época, né, em que o fisioterapeuta esportivo meio que ficava de braços cruzados esperando um atleta ter lesão para poder intervir. A coisa melhorou, aí a fisioterapia passou a ser importante na prevenção, e hoje a gente sabe da importância também da fisioterapia para maximizar a performance, na medida em que a gente, por exemplo, atua corrigindo disfunções, enfim, esse é o cenário. No esporte paralímpico, isso, como a Amanda falou, assume um papel mais importante, porque esse atleta ele tem sequelas, e a maioria das sequelas permanentes que, por si só, caracterizam disfunções. Então, se nós levarmos o modelo, por exemplo, do atleta sem deficiência, do atleta olímpico, por exemplo, para o cenário paralímpico e tentar, vamos colocar assim, corrigir, como se fosse possível, disfunções, a gente vai ser um tiro no escuro, porque o que nós precisamos entender é que a disfunção ou as disfunções, na maioria das vezes, elas fazem parte desse cenário. Então, assim, é um contexto muito abrangente. Então, se eu entendo, por exemplo, se eu entendo o tipo de deficiência, se eu entendo a etiologia da deficiência, a sequela, eu consigo minimamente entender como que é o cenário desse atleta no contexto psicomotor, no contexto emocional, no contexto autonômico, por exemplo, né? Então, eu já pressuponho como que pode ser esse atleta. E quem está acostumado, muitas vezes, só de você saber qual é a classe funcional, por exemplo, o cara é um T11, T do atletismo, o T é de track, né, prova de pista, e 11 é uma pessoa, um atleta com deficiência visual. Só de eu saber a classe, eu já pressuponho como que é esse atleta, digamos assim, mesmo sem vê-lo. E aí, óbvio, vendo o atleta, eu vou estabelecer as melhores relações. O cara é T20 ou F20, F é de field, de campo, 20 tem deficiência intelectual. Eu vou colher a história de um atleta com deficiência intelectual. Será que ele consegue elaborar um raciocínio para me contar a história, para facilitar o meu entendimento da lesão? Eu vou avaliar um atleta que é tetraplégico, por exemplo. Então, ele fez um entorse jogando futebol e tem um derrame articular no tornozelo. Ele não tem sensibilidade. Eu posso usar uma corrente interferencial? Para qual desfecho? Eu posso usar crioterapia? Enfim, então é importante a gente entender esse contexto múltiplo, né, do atleta com deficiência, para entender melhor quais podem ser as melhores intervenções, né? Algumas são importantes que sejam feitas e outras vezes são desnecessárias, né? Então, assim, é muito abrangente, digamos assim. Existe uma variedade de variáveis, né? Eu costumo falar, né? A gente tem lá o artigo lá da Natália, do professor Sérgio Fonseca, complexos, da Luciana. Sistemas complexos. Sistemas complexos. Aí eu brinco com elas, né? Se existe essa complexidade no atleta sem deficiência, imaginam quantas outras variáveis existem no atleta com deficiência, né? Mas, paradoxalmente, muitas disfunções que a gente encontra no atleta com deficiência não necessariamente caracterizam fatores de predisposição à lesão, o que acontece, por exemplo, no atleta paralímpico, no atleta olímpico. O cara faz um valgo dinâmico porque tem uma fraqueza por conta de uma sequela, sei lá, de
de um AVC. Você falou, Marquinhos, no golfe. No golfe. Avaliei a seleção brasileira de golfe. Eu avaliei. Todas as avaliações, eles fazem um valgo dinâmico que é preponderante no lado que eles fazem a tacada. O swing. O swing. O gestual desportivo, ele faz uns valgos dinâmicos. Eu vou corrigir o que ali? Eu vou trabalhar para que isso impeça de fazer uma sobrecarga medial. Beleza. Mas isso é característico da modalidade. Exatamente. O valgo, ele é característico do swing. O swing, você vai fazer o swing para a esquerda, você vai fazer um valgo com o joelho direito. Você vai fazer, e isso é da modalidade. Você vai corrigir? Não, isso é funcional. Isso é funcional da modalidade. E isso a gente vem, por exemplo, canoagem. Você pega o Isaquias, que foi ouro olímpico, para avaliar, irmão, ele é todo rodado para um lado só. Porque a canoagem é só para um lado. Então, ele rema, ele treina só para um lado. Quando você for avaliar, botar ele estaticamente, você vai avaliar, você vai encontrar várias disfunções. Você vai avaliar, você vai ver várias instabilidades, várias disfunções. E o cara ganhou um ouro olímpico. Você vai ver várias disfunções que são funcionais. Você não pode traçar um fio de prumo e traçar um padrão, porque isso depende de cada esporte. E aí você vai fazer o quê? Você vai corrigir? Vou derrodar, vou trabalhar dentro da correção postural o Isaquias e vou derrodar ele para o outro lado. Ele perde potência. Na remada dele. Não posso fazer isso. No esporte adaptado, você pega aqui e transforma em função. E aquilo é uma potência. É uma potência. A gente costuma falar que o atleta com deficiência, ele vicaria demais, ele faz as suas compensações. Se você limitar ou minimizar a possibilidade dele fazer essas vicariâncias, essas compensações, a funcionalidade, como a Amanda falou, diminui. Então, isso é um negócio interessante. Por exemplo, um atleta, nós não temos deficiência, então eu espero que meu ritmo escapulo-humeral seja adequado, escápulo-torácico, glenohumeral. Você pega um cara que tem, por exemplo, uma disfunção importante por conta de uma sequela de paralisia cerebral, ele não vai ter o ritmo escapulo-humeral que a gente espera. Então, se eu investir para tentar, vamos colocar assim, corrigir essa disfunção, isso vai fazer com que ele perca a função. Então, se ele tiver que compensar com o tronco para fazer a tarefa, para maximizar a sua performance, isso tem que ser aceitável. Então, a gente não pode ter, digamos assim, não sei se o termo certo, esse modelo ingênuo de achar que tudo pode e deve ser corrigido. E vale lembrar, a Amanda falou, vale lembrar que quando a gente fala em esporte, o esporte ele pressupõe um comportamento neuromuscular que é seletivo. Então, existem cadeias que são preponderantes. Eu já tive experiência de vários atletas que tentaram, por meio de várias intervenções, o reequilíbrio muscular. E a percepção deles é que eles estavam ficando com disfunção, estavam sentindo mal, a performance caiu. Então, a gente precisa relevar isso, né? No esporte, vale lembrar, tanto o olímpico quanto o paralímpico, muitas considerações relacionadas a essas disfunções precisam ser, vamos colocar assim, a gente precisa refletir sobre elas, o quanto é desejável e o quanto é possível. Nem sempre possível é desejável, nem sempre o desejável é possível. Né? E nem sempre possível é desejável, porque se vou dar uma mexidinha aqui, você mexe na performance, não é sequer desejável, não é sequer recomendável, né? Nem o que é possível, às vezes não é recomendável, né? Não é nem considerável, né? É isso. Perfeito. Gente, a gente infelizmente está nos momentos finais aqui, e aí eu queria aproveitar para fazer uma pergunta final e vocês já fazerem os fechamentos de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da rotina de vocês com os esportes paralímpicos e para quem tiver interesse em começar a entender um pouco mais ou até se envolver, como que seria essa possibilidade, né? O que as pessoas podem estar fazendo e até, por favor, fiquem à vontade para falar dos trabalhos de vocês que vocês têm de rotina, né? Então, vou começar pela Amanda e depois o Marquinhos. Não, começa pelo Marquinhos, por favor.
Então, Marquinhos... Pode começar, inverte a ordem. Então, a minha rotina vai depender do momento em que eu estou. Se eu estou numa competição como classificador, então o meu objetivo ali é fazer as classificações. É uma rotina extenuante, porque nós temos que fazer as classificações ou rever as classificações. Isso é feito no momento inicial da competição e ao longo da competição, em todos os jogos, nós temos que estar observando os atletas, né? Porque muitos deles ficam em review, uma revisão. Então, é uma rotina extenuante. Quando a gente trabalha, por exemplo, vou falar, por exemplo, de Tóquio agora, é uma rotina também extenuante, porque você tem que fazer o acompanhamento, né? Vai lembrar assim, o fisioterapeuta esportivo é o que abre e o que fecha o cafofo, né? Então, nós somos os primeiros a chegar e os últimos a sair. Nós fizemos recobro em atleta 00:30, né? O cara saiu da competição lá no estádio e aí demorou para chegar e era uma intervenção importante e não tem horário. Então, vai lembrar assim, a gente não é virar babá de atleta, que eu acho que isso também é importante que a gente não sejamos isso, mas é estar sempre à disposição do atleta. Outro aspecto importante também, vale lembrar, depende muito da situação. Treinamento é uma rotina, competição é outra rotina, né? Então, no treinamento você vai acompanhar, às vezes você precisa de uma intervenção, como facilitar, por exemplo, o warm-up, o aquecimento, não necessariamente tratando, né? Então, vai lembrar que o fisioterapeuta esportivo, para quem não tem essa experiência, ele não atua só tratando, recuperando lesões, ele tem que entender as variáveis de treinamento. Vai lembrar que, particularmente quando a gente fala em prevenção, se nós não entendemos como que é a periodização, às vezes não adianta você propor intervenções se o treinamento não tem volume e intensidade adequado. E aí, quando a gente trabalha numa equipe interprofissional, essa interface entre nós, fisioterapeutas, o preparador físico, ou técnico, ou até o médico, ela é de extrema importância. Nós temos que dar os nossos pitacos para aquele binômio mágico, né? Então, o treinamento esportivo ele tem a função de maximizar a performance de um atleta, mas, ao mesmo tempo, gerar demandas que não caracterizem lesões, por exemplo. Então, é aquela gangorrinha. Mas quem trabalha com esporte, só para finalizar, independente de ser olímpico ou paralímpico, não tem que se furtar de trabalho, né? É full time, né? Isso é importante colocar. Mas ela é extenuante, mas ela é igualmente prazerosa, particularmente quando você vai para uma competição. E eu acho que uma das coisas mais sensacionais quando você participa de uma competição é quando você, ou a fisioterapia, não vou falar eu, mas a fisioterapia, ela contribui para a medalha do atleta, ou para a melhor marca dele. E aí ele chega para você e agradece a você pelo que você fez, pelo que a fisioterapia contribuiu, enfim, para a melhor marca, para a medalha, né? Porque a gente vai lembrar que o atleta pode não medalhar, mas ele ter feito a melhor marca da sua vida, personal best. Então, ele fez o melhor dele, né? E a gente se sente cúmplice dessas conquistas. Isso é muito legal. Sensacional. Amanda, por favor, palavras finais aí. É isso. Você pediu para a gente falar assim, quem quer entrar no esporte. Em primeiro lugar, o paradesporto e o esporte, a gente tem que lembrar o seguinte, não é só alto rendimento. Então, eu tenho certeza absoluta que qualquer um que está ouvindo aí, que está se formando, que está entrando na área, que quer entrar, existe uma associação, existe um clube, existe algum lugar perto de você, eu tenho certeza disso, que está precisando de alguém para trabalhar, e esse trabalho, a princípio, será voluntário. Quando a gente está falando, e aliás, quando a gente está falando isso, trabalho voluntário, e para você adquire experiência, essa expertise que a gente adquire, e eu estou falando por mim, mas eu tenho certeza que eu estou falando pelo Marquinhos também, muita doação de trabalho para você receber em troca expertise, para você receber em troca conhecimento, para você receber, para você saber como manejar. Então, como em qualquer área, você precisa de experiência, você precisa de conhecimento. E isso você tem certeza que do teu lado, de quem está ouvindo esse podcast, tem uma associação com uma iniciação, alguma brechinha, se não tiver, você cria, para
para trabalhar com paradesporto? Tem. E é um trabalho voluntário. Mas, se você quer experiência, essa é a brecha, tá? Para você começar. Aquele meu trabalho que eu falei, que eu estava lá com a equipe de para-atletas, de atletismo lá em Pernambuco, aquele trabalho foi voluntário. O meu trabalho remunerado era meu outro corre da vida. Isso foi voluntário. Eu acho que tem que ser voluntário? Não. Eu acho que tem que ser remunerado. Mas você precisa de experiência, mas a gente vive dentro de um contexto socioeconômico, a gente vive dentro de um contexto e eu não vou entrar nele agora. Então é o seguinte: o esporte não é só um esporte de alto rendimento, o esporte ele envolve esse tipo de ação também voluntária. Invista, entenda como funciona. Entenda que o paradesporto ele tem nuances que são totalmente distintas. E você pode escolher uma vertente, você pode escolher trabalhar com paradesporto aerol, e você está à disposição do comitê, mas que você precisa ter experiência. Você vai carregar muita cadeira de roda nas costas, você vai ter que fazer alguns trabalhos, às vezes fora do teu escopo, mas que vão te trazer uma experiência, uma visão do que é o esporte, uma visão do que é a experiência, que é fundamental para que você trabalhe com o esporte de alta performance, o paradesporto de alta performance. E isso eu também posso falar com o esporte olímpico também, não só paralímpico, porque o esporte olímpico também vai te pedir trabalho voluntário, também vai te exigir experiência, também vai te exigir flexibilidade para manejar diversas modalidades, são diferenças de pessoas. Então, invista nisso. Esteja aberto para observar, para aprender, se disponha a participar, se dispõe a ajudar, se dispõe a estar junto, que é certeza que o retorno é certo. É certo. Um dos braços do Comitê Paralímpico, criado recentemente, chama-se Educação Paralímpica. Uhum. E essa educação paralímpica, ela pretende capacitar profissionais de várias áreas, por exemplo, da área da saúde, incluindo a fisioterapia, e tem sido proposta. Então, assim, talvez uma das formas de ficar atento a isso é consultar periodicamente o site do CPB, né, cpb.org.br. Nós temos também a Academia Paralímpica, tem fomentado... A gente parou agora, obviamente, por conta da pandemia, mas a cada 2 anos nós temos o congresso da Academia Paralímpica, então você tem trabalho, você tem pesquisa, então isso é muito interessante, né? E o que a Amanda falou também é extremamente importante. Muitas vezes a pessoa ela cria um romantismo acerca do esporte, olímpico ou paralímpico. Ela acha que é um cenário de glamour. E na hora que ela se depara com o que é o esporte, que tem o seu glamour, mas acha que vai chegar lá e ficar de camarote, né? E aí a pessoa pode perceber que aquilo não faz parte do contexto dela, porque existe doação. Eu costumo falar, né? Eu acho que a Amanda vai concordar, vocês também. Se a gente tem que reduzir as incertezas das nossas intervenções, no esporte isso é mais importante ainda, porque a gente está lidando com um cara cujas intervenções fisioterapêuticas ela pode fazer aquele cara ganhar a medalha ou perder a medalha, pode colocá-lo em competição ou não. E a margem de erro é pequena, né, Marquinhos? Exatamente. A margem de erro é muito pequena. E muitas vezes até uma intervenção que não tenha a melhor evidência faz parte do valor do atleta, e se você não faz, ele vai reclamar, ele vai pedir para alguém fazer. Então, isso são questões, e o esporte realmente, o atleta, ele é completamente diferente, né? E a gente acaba aprendendo muito isso, né? Os valores do atleta, as crenças deles, algumas são inadequadas do próprio treinador, etc, etc. Mas a gente pode morrer de estresse, mas nunca vai morrer de tédio, né? Maravilhoso, vou tatuar
isso, Marquinhos. Posso morrer de estresse, mas nunca morrerei de tédio. O estresse... Vou anotar agora. Tem um ditado que fala assim, né? Nem toda evolução é aceita de bom grado pelo esforço que exige. Trabalhar com esporte exige muito conhecimento, muito estudo, digamos assim, é a arte da ciência e a ciência da arte, né? Porque não basta você ler o melhor paper e achar que você vai conseguir replicar aqueles resultados no seu atleta. Tem o feeling seu como profissional, tem o valor do atleta. Então, eu acho que é um cenário que nos ensina demais, né? É sensacional. Muito bom. Gente, infelizmente eu tenho que encerrar esse episódio. Eu sei que a gente vai Faz continuar. Faz outro. A gente, na próxima vez, a gente faz ao vivo, tá, mano? Fica muito tranquilo que a gente passa, assim, para ver toda essa emoção que vocês estão passando, tá? Eu queria resumir esse podcast com 2 palavras, que são a questão de paixão e competência que vocês passaram pelo que vocês fazem. Eu acho que essa modalidade, essa especialidade, ela precisa disso, né? É uma situação de entrega, como vocês falaram, muito importante, muito relevante, onde tem uma baixíssima visibilidade, infelizmente. Assim como a Amanda falou, com certeza tem um monte de gente do teu lado que você pode expandir, ajudar e conseguir realmente ganhar essa experiência necessária para você realmente ganhar esse conhecimento, né? Nessa hora que todo mundo fala, vai escutar esse episódio, vai ter sua vontade, então procura onde vocês podem estar ganhando e realmente, com certeza, eu vou deixar a rede do Marcos e da Amanda para vocês conseguirem falar com eles. Eu gostaria muito de agradecer por esse grande episódio, tá? A gente que agradece. Segurem Com que certeza. a gente com certeza vai voltar a se falar sobre esse assunto, fazer ações maiores. Pode falar, Marcos. Só lembrando, né, no dia 6 de novembro, das 14 às 18, dentro do Congresso da SONAF, nós teremos o simpósio paralímpico, né? Então a Amanda vai estar lá. Tamo junto. O Marquinho vai estar lá, tamo junto. E lembrando também que as Paralimpíadas são o segundo maior evento esportivo do mundo, perdendo só para as Olimpíadas, e o Brasil é uma potência paralímpica. Lembrando que nós ficamos... orgulho. Nós ficamos em 7º lugar nessas Paralimpíadas, né? Se desconsidera a China, ninguém sabe o que tem na água da China, né? Mas foi o mesmo número de medalhas que nós obtivemos no Rio, só que com mais medalhas de ouro, né? 22 de ouro, 30 de prata e 20 de bronze. Então, nós ouvimos o hino nacional lá em Tóquio, nas Paralimpíadas, 22 vezes, né? Então, é uma coisa... Isso é sensacional, isso é lindo. Bem legal, foi bem legal. Obrigado, viu? Obrigado, Amanda, prazer. Obrigada, Marquinho, obrigada por coisa, obrigada por isso aqui. Real, obrigada, porque eu tô aqui assim, olha, eu fico apaixonada olhando o Marquinho falar, eu fico... Assim, olha, obrigada por ter essa oportunidade, obrigada, Fiz em Evidência, obrigada, SONAF, pela oportunidade, obrigada, Marquinho, por ser tão generoso e compartilhar do tanto que você é. Obrigada. Gente, a gente agradece muito, assim, obrigado mesmo. Obrigado pelas palavras, viu? A gente vai continuar essa conversa sem dúvida nenhuma. E eu vou encerrar por aqui e espero que todo mundo prestigie os dois lá na SONAF, tá? Então, um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, Amanda. Valeu.